Você já pensou como eram a gestão de condomínios antes da internet? Como funcionava a emissão de boleto, convocação de assembleia, apresentação de balancete? Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Olá, você está dentro do canal Clique Síndico no YouTube e hoje nós vamos abordar um tema que a pretensão é deixar um documento histórico. Como eram a gestão de condomínio antes da internet. E para abordar esse tema, eu convidei três pessoas especiais para esse programa. Doutora Zuleika Raim, que ela foi diretora da Condor, tá? No que eu agradeço muito a sua participação. Eu que estou feliz em estar aqui. Muito bem. Shalom Raim, fiel escudeira da doutora Shalom, da doutora Zuleika, praticamente nasceu dentro de uma administradora de condomínio. Shalom. Trabalho escravo infantil, né? Desde os 8 anos. Deu trabalhista, não? Não. Eu amo, eu agradeço. Não vai ter como não rir. Fica à vontade. E nós temos aqui para falar de como é hoje, traçando os paralelos, nós convidamos Cíntia Monglio, que é diretora da Crédito Real, diretor de condomínios da Crédito Real. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês duas, né? Umas queridas, pessoas de referência do mercado e vamos ver se o bate-papo vai ser sucesso. Ó, a prévia promete. Vamos começar com a doutora Zuleika, traçando esses paralelos. Vamos lá. Doutora Zuleika, quando começou, isso é fora da... Quando começou a Condor, para a gente contextualizar já dentro do período que nós vamos começar a falar. Quando começou a Condor? Ano? O ano, a década. Olha, foi Olha, já 30 anos. 1985. Em 85, 40 anos. 40 anos. 40 anos. Olha só como nós estávamos aqui. Eu vou ler um textinho pego do tio Google. A internet do Brasil foi iniciada na década de 90 com as primeiras conexões acadêmicas, só entre faculdades, e experimentais em 1988, mas ganhou força em 91 com a fundação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que expandiu para o público em geral em meados da década de 90. Então, vocês começaram junto com a internet. E outra pergunta que eu fiz para o Google é o seguinte... sistemas de gestão, quando começou a se proliferar, hoje é o que mais tem, não se faz nada sem sistema. Os sistemas de gestão empresarial, que utilizam a internet como rede, começaram a surgir e ganhar força no final dos anos 90. Final dos anos 90. A popularização do acesso à internet e o surgimento da arquitetura cliente-servidor foram fatores essenciais para essa evolução, tornando as soluções de gestão mais acessíveis e flexíveis. Doutora Zuleika, a pergunta é o seguinte, já nesse contexto, lá em 1985, mais ou menos, como era, na prática, a comunicação entre síndicos, condôminos, fornecedor, antes da internet? Antes da internet? Quando vocês começaram, como é que funcionava? Olha, a comunicação era os condôminos, os síndicos, indo na administradora. E nós, da administradora, indo no condomínio. Perfeito. Fisicamente. Fisicamente. Era pessoal. Não tinha internet, essas coisas. O meio de comunicação que tinha era o telefone. O telefone. Fixo. Telefone fixo. Claro. Sim, telefonavam, ia lá para o telefonista, e aí o telefonista direcionava aquela ligação para o assessor ou para a administração. Era pessoal. Né? E os síndicos, na administradora, era diariamente, os síndicos compareciam lá. Bom, eles ligavam para a Condor e a Edileuza atendia. Vamos lá.
Quais eram os principais desafios de convocar a Assembleia e garantir a participação dos moradores? Bom, até hoje é uma utopia, né? Garantir. Mas Garantia não tem. também não tinha. Mas era mais complicado? Tinha menos adesão à época? Olha, como era assim, pessoal, o pessoal ia na administradora, ou então na casa dos síndicos, eu acho que as pessoas participavam mais. Os condôminos, a gente tinha mais contato com os condôminos, com o pessoal, com os moradores. E porque a administradora estava em tudo, né? Como não se tinha internet, assim. Então, eles iam na administradora, então a gente conversava, os síndicos sentavam. Nós, da administradora, tínhamos que ir também nos condomínios. Então, era mais pessoal. Essa questão da convocação era por carta. Convocar a Assembleia por carta. Correio. Carta registrada. Registrada. Bom, até bem pouco tempo era assim. Ainda tem. Ainda tem? Sim. É? Tem convenções que Sim. obrigam, né? É. Ainda. Sim, e a gente fazia Assembleia Mas- sem saber se todos estavam convocados, porque o comprovante do AR não Não voltava. voltava. A gente não sabia se estava convocado. E ou não. algumas assembleias canceladas por não ter a convocação. Não tinha, exatamente. O zelador passava com uma lista também de porta em porta para a pessoa assinar. recebendo o Protocolo, né? Sim, ele ia de porta em porta e tinha que ter um protocolo. E quando, no caso, por exemplo, de um locatário, ele tinha que apresentar uma procuração registrada em cartório para ele poder assinar ali. Também, que hoje também mas isso tinha um cuidado muito grande que se tinha. As famigeradas procurações. As famigeradas Até procurações, hoje. até hoje. Cíntia, me diga uma coisa. Essa questão da convocação por AR é uma coisa que vai ficar pelo tempo? Não, Com o tempo vai parar não. ou vai O continuar? que acontece? Os novos empreendimentos já vêm com a minuta de convenção Então, com outras possibilidades, e-mail. Uhum. Não tem mais essa obrigatoriedade, Uhum. que é uma despesa totalmente desnecessária hoje em dia, porque o que mais nós temos hoje são canais de comunicação, inclusive nós temos em excesso. Sim. Né? Então, nós temos o WhatsApp, temos os aplicativos das administradoras, temos e-mail, podemos mandar impresso para o condomínio, mas o custo do AR, mas tem convenções que ainda não foram alteradas e, infelizmente, alguns ainda exigem. Né? Pasme, o contato era da administradora físico, tinha que ir lá, entregar protocolo, às vezes o zelador quebrava um galho, né? Físico. Vamos lá, vamos anotando E aí. a gente tinha uma forma de comunicação também interessante, que era o livro de ocorrências. Porque imagina, o síndico estava trabalhando o dia inteiro, né? O condômino não ia ligar para o trabalho do síndico a pedir para conversar com ele. Ou ligava para a casa dele de noite, ou batia, ou deixava ali registrado no livro de reclamações na portaria, e o síndico via e respondia. A LGPD ama. Porteiros adoravam. Olha só, vocês imaginam assim, se 3 horas da tarde deu um BO no condomínio, naquela época, o que fazer? O zelador tinha peça fundamental, foi importante, né? Mas hoje, vocês imaginaram, não tem WhatsApp, não tem telefone, nem telefone celular, telefone físico, plim, disca, alô, o cara tá trabalhando? Meu Deus. A gente tinha fichinha com os telefones dos síndicos, né? Da mãe, da avó, do trabalho, para meios de localizá-lo. Sim, caiu, a caixa d'água vazou, sei lá, imagina. Bueno. Que mais tem problema. Não. Lógico que eram condomínios menores, né? Menos complexos. Hoje nós temos condomínios que não tem como não ter alguém ali à disposição quase que 24 horas, né? Doutora Zuleika, a senhora aí. Como funcionava a prestação de contas do condomínio? Como é que o condômino, principalmente, tinha acesso? O síndico, naturalmente, ia lá, na administradora. Mas o condômino, para tomar conhecimento, como é que funcionava? Bom, era nas assembleias de prestação de contas, era alguma convocação com pauta específica, prestação de contas. Então, o síndico, claro, comparecia e normalmente já levava a documentação, uma série de caixas, uma pilha de caixas com toda a documentação para ele mostrar que estava à disposição, se alguém quisesse olhar abrir aquelas caixas assim, não é?
Imagina. Ou então, ele, como ninguém na hora da Assembleia, se alguém resolvesse, não, eu quero olhar essas caixas aqui na Assembleia, era impossível, porque aí, né, ia passar a noite inteira olhando Humanamente caixa. possível. Então, elas ficavam, constava em ata, ficava à disposição, dizendo que as caixas, com toda a documentação, estavam à disposição na administradora. Que quem tivesse interesse, aí marcava um dia, uma hora, aí ia lá na administradora, né, numa sala de reuniões, numa salinha lá, e para poder olhar toda a documentação. É claro que, às vezes, normalmente a gente tinha que mandar um boy, alguém junto para ficar... Sim, imagina. Para não rasurar. Cuidando da documentação, porque a guarda era da a administradora. responsabilidade da administradora, e às vezes aquele que ia olhar o documento era inimigo do síndico. Então a gente tinha que ter todo esse cuidado aí, meio policialesco ali, para cuidar da documentação. Se ela quisesse tirar cópia, ela não tinha o celular para fazer foto. Ela pagava não os tinha. xerox tantos centavos e a administradora tirava uma cópia. Uma cópia. Eu vou inverter um ditado. O ditado diz assim: nós éramos felizes e não sabíamos. Eu vou inverter. Nós somos felizes e reclamamos do passado. Vamos lá. Qual era o papel dos livros, atas? Bom, primeiro, livro, ata, documentos físicos na administração. Imagina. Hoje, Cíntia, desculpa, imagina, Cíntia. Livros, atas e tal. Na realidade, Ayrton, como a gente tem uma legislação brasileira que ainda não mudou com a questão de descarte de documento físico, a gente ainda tem tudo arquivado. Mas a gente tem terceirizado, né, empresas especializadas, mas tudo digitalizado. Sim. Então, o acesso do condômino é rápido, porque ele não tem que esperar uma ata ser... o presidente assinar, daí manda pelo correio, chega, já até passou o tempo, né? Hoje não. Hoje as atas, para uma assessora que usa a inteligência artificial para redação, a ata sai na hora. E ela já posta nos aplicativos e as pessoas já recebem na hora. A Cíntia avança. Ela falou em inteligência artificial. As pessoas recebiam as atas em casa, depois de bastante tempo, pelo correio, e guardavam. Elas tinham tudo guardadinho ali, senão tinha que ir na administradora olhar o livro de atas, pesquisar no livro de atas. Não estava disponível. E uma situação que sempre ocorria é que aquele condômino estava na Assembleia, o síndico prestava contas, né? E aí dizia, olha, toda a documentação se encontra à disposição. É lógico que o vizinho que ficasse, não, eu quero examinar essa documentação, já ficava chato com o vizinho ali, né? Estava desconfiando, né? Então, realmente, era uma situação assim, bem delicada, complicada, era a prestação de contas. E, inclusive, o síndico também se sentia mal quando um condômino lá na Assembleia dizia, não, eu quero olhar a documentação. Bom, já era sinal que estava meio desconfiando. Então, eram situações delicadas que a administradora ficava no meio ali, tentando coordenar. As relações, as assembleias eram tão calorosas como são as de hoje? Sempre. Embate, olha, sempre foram... falta de educação. Não, sempre foi, faz parte da natureza humana, eu acho. Isso independe de tecnologia. Sempre, exatamente, eu acho que sempre foram. Agora, hoje participam menos, não é tão pessoal assim. Ali era vizinho com vizinho, assim, era mais assim, uma assembleia assim, feita em casa. Zuleika, tu achas que o advento do síndico profissional, qual foi o impacto positivo e negativo para o mercado? Tu acha que tem? Tu acha que valoriza? Tu acha que os condomínios deveriam pensar mais em síndicos profissionais? Eu tenho certeza, eu sou convicta que o síndico profissional foi muito bom para o mercado, muito bom. Porque não traz aquela pessoalidade, é mais profissional, e é um trabalho, o condomínio dá trabalho. É muito trabalho, porque lida com pessoas também, não é? E é complicado, e eu acho que o síndico profissional foi muito bom para o mercado. Porque nem todas as pessoas têm condições, ou têm vontade, ou gostam, ou se sentem bem. E normalmente, nas assembleias, ninguém queria ser síndico, então já ficava aquele empurra, né?
E quando tinha um que era muito afoito e queria, bom, aí dava para desconfiar. Então eram situações complicadas. Sim, Era, verdade, né? verdade. Interessante. É. Interessante. Na época, a ausência de tecnologia, mais ou menos o que tu falou, a ausência de tecnologia aproximava ou afastava as pessoas da vida condominial? A ausência da tecnologia. Olha, que dava muito trabalho. E eu acho que afastava. Afastava. Eu acho que afastava. Afastava um pouco. Eu concordo. Concorda, né? Eu acho que afastava. E as pessoas também, elas tinham aquela ideia, e isso é função do síndico, eu não tenho que fiscalizar, elas não tinham muito conhecimento também. Conhecimento, a informação demorava muito para vir, e tinha toda essa questão do constrangimento. Do constrangimento. Hoje, tu não quer que eu fale no hoje, mas hoje eu abro o meu celular, eu tenho a cópia do documento fiscal aqui, eu não preciso me constranger em questionar, eu estou vendo o fato. Então, se eu tenho hoje uma despesa que existe, que o síndico usou o cartão de crédito do condomínio para despesas pessoais, eu estou vendo ali. Eu não preciso perguntar. Tá ali. Então, eu tenho que agir, né? O ditado é aquele de novo, hein? Nós somos felizes, enfim. Somos sim. Um caso marcante que ilustre bem essa época. Um caso marcante. Essa eu te ajudo. Vamos lá. Cartas. Condôminos que enviavam cartas para a imobiliária, né? A gente tem 2 casos assim bem emblemáticos de condomínios que eles te mandavam cartas de 5, 6, 7 páginas escritas à mão, contando várias barbaridades do condomínio, né? Ou viajando mesmo, assim, alienígenas no condomínio, síndico da máfia. Então, pessoas assim, sozinhas, às vezes carentes, perturbadas, e elas mandavam muitas cartas. Cartas pelo correio, escritas à mão. Muitas cartas. Cartas à mão. Vai lá no correio, bota selo, envelope. Endereçada a doutora Zuleika. A senhora tem que saber o que está acontecendo aqui no condomínio. Aí, páginas e páginas. Eu tenho até algumas guardadas. Não quero ver. Inclusive falando de extraterrestres. Sim, de tudo, de tudo. Porque o maluco mora em condomínio, né? O chato, as pessoas, né? Hoje ele vai no grupo de WhatsApp, ele vai na rede social, mas antes ele mandava cartas à administradora. O condomínio é um grupo de pessoas que agem exatamente iguais. Isso é a experiência. Isso Exatamente. Seja ele do AA, do FF, a classe. Carta anônima. Exatamente iguais. E eu peguei, eu acho que do rádio eu usei contigo. Não há o que não haja. Desde aquele tempo. Não, e as pessoas não tinham um grupo de WhatsApp para brigar, para xingar. Então, também, eu, por trabalhar no jurídico, eu me lembro, assim, muito de... Os síndicos reclamavam, olha, ele está me seguindo, onde eu vou, ele quer me intimidar, eu estou na praça, ele está ali me olhando. A gente teve um condomínio que tinha uma pessoa da oposição do síndico, vizinho de porta. Cada vez que o síndico entrava ou saía, ele ia lá e batia palma. Abria a porta dele e batia palma. Era a forma dele protestar contra aquele síndico. Se ele tivesse grupo de WhatsApp, ele ia estar ali mandando Seria ver, no né? grupo de WhatsApp. Mas era muita coisa física, assim. Não, e depois outra coisa, o condômino ficava muito mal, o condômino se sentia mal e ficava, os vizinhos olhavam atravessado. Se ele quisesse olhar assim, ele manifestava interesse em olhar um documento, em questionar. Isso pegava muito mal. Tinha que questionar direto ao síndico. Muito mal, porque o síndico já pensava, estão desconfiando de mim. Então ia na administradora para olhar essa documentação. Era uma situação bem complicada que nós, da administradora, tínhamos que contornar. Imagina, hoje o pessoal que trabalha com auditoria, eles estão conseguindo reverter um posicionamento. Nesta época, a auditoria funcionava como caça às bruxas. Só contratava auditoria para buscar alguma coisa pontual. Sim. Hoje, a auditoria visa preservar. Sim, lá porque pessoas já estava desconfiando. Então, e aprimorar. Ele vai identificar oportunidades e todo o grupo vai corrigir, vai buscar a solução. É aprimoramento e não caça às bruxas. Naquela época não tinha retenção de impostos, né? Ou já tinha? Não.
Cada um pagava os seus impostos, pagava a nota inteira e tal. Sim. E, A fornecedoria Ia, levava a levava nota, nota, deixava, a gente pegava a autorização com o síndico, depois ele voltava para receber o dinheiro. nossa, pera um pouquinho, vamos. Uhum. Tá louco. Como é que o cara deixou a nota? Ele ia Sim, no não. financeiro e deixava a nota para a programação. Aí a gente pegava a nota, aí ligava para o síndico, autoriza essa despesa, né? Confere, autorizo. Aí colocava um carimbo, autorizado pelo síndico. Aí o funcionário Peraí. assinava. Como é que tu dizia que estava autorizado? Por causa da ligação telefônica? Sim. Uma relação estrita, de muita Isso, confiança. e aí a gente tinha um carimbo autorizado pelo síndico. E aí o funcionário assinava que ele conversou e o Sim. síndico autorizou. Né? Em alguns casos tinha que mandar a nota para o síndico assinar, alguns síndicos, né, Sim. nesse procedimento. Aí programava em dinheiro, né, ou em depósito depois, e aí ele voltava na imobiliária e buscava o valor. Você, prestador de serviço que está assistindo até aqui, deve estar com o queixo caído, porque tu imagina o seguinte, um monte de condomínio te chamando, graças a Deus. Para cobrar, tu ia lá, levava a nota, era programado, tu esperava a programação para depois tu ir lá buscar ou o dinheiro, sair com o dinheiro, ou programar no início também não tinha. Mas né? E o prestador pegava a autorização do síndico também. Não, depois- mas esse fluxo de autorização do síndico não mudou. Não, não sim, se mas paga não, nada. tá fluindo. Sim. Só que é mais ágil, né? Não, hoje em É dia ágil. ele manda pelo WhatsApp, o síndico Sim, já claro. autoriza pelo Sim, WhatsApp. e tinha É. prestadores que já chegavam com a nota, ó, já peguei a assinatura do síndico, Isso, já está autorizada. Esse é o nosso sonho Isso, de exato. prestador que Ele já ia traz, e né? trazia assinada e se pagava, mas Sim. sempre programando para outro dia. Porque o prestador esperto já Já antecipava, ia, claro. né? Porque para a administradora isso é ruim, porque é um custo de mão de obra eu ter que ligar para o síndico para ele pedir autorização. O prestador que já traz autorizado para nós, excelente. Fica a dica. É. Fica a dica. Aham. Prestador de serviço. Cíntia, contigo agora. Quais as ferramentas digitais que mais transformaram a rotina dos síndicos e condôminos? Hoje nós temos muitos sistemas de gestão, nós temos sistemas e eu acredito das administradoras, tanto as áreas de clientes como aplicativos, que te dão dados, né? Tu pode comparar a conta de energia, tu pode comparar a conta de água, tu pode analisar tudo numa tela, no teu celular, o documento fiscal ali, a reserva de salão, que antes era né, um papel numa parede, a cobrança da reserva automática. Hoje nós temos a internet das coisas, então as manutenções sendo avisadas por sistemas, né? Olha, esse motor aqui já está com tantas rotações, estão dando um alerta. Então, tem muita coisa. A própria Assembleia Digital, que nós temos ferramentas para isso. Né? A gente não tinha, hoje tem Zoom, tem Teams, tem ferramentas próprias das administradoras. Então, tem muita coisa à disposição. E a inteligência artificial, né? Que é um capítulo à parte. Eu vou dizer para vocês, ontem eu visitei um condomínio e a gente tinha dúvida porque o salão de festas era interligado com portas, com a brinquedoteca e o salão de jogos. E a síndica me disse assim, olha, aqui na minuta da convenção está dizendo que ele é todo interligado, então quando alugar o salão, a pessoa vai ter direito às 3 áreas. Eu disse, não é possível, né? Aí nós temos uma ferramenta hoje que se chama Cindy, dentro da área do cliente, que a inteligência artificial Cindy, ela olha todos os documentos daquele condomínio. Cada condomínio nosso. Então eu perguntei, Cindy, olhe a convenção do condomínio, eu já estava dentro daquele, e me fale sobre o salão de festas. Aí ela disse, Cíntia, ele está dizendo que é integrado, mas não significa que o regramento é que tu vais... Então, tu imagina, antes, doutor, eu entrava no sistema. No DOS. Era o nome do sistema que a gente DOS. usava. DOS. Era Eu a tela preta com letrinha verde. O nome do sistema era Conde. Aí eu tinha que abrir a convenção daquele condomínio, eu tinha que rolar até a parte. E ontem, Ayrton, em 20 segundos, a Cindy me deu a resposta. Printei e mandei para a Cindy. No DOS a gente até não tinha convenção em documento, nada. Eu tô falando daí já de imobiliário, né? Porque daí eu tô na empresa há 13 anos, aí quando eu cheguei já tinha imobiliário, já tinha
Acesso de documentos já era uma outra fase. Né? Contextualizando, o imobiliário é o sistema que a grande maioria das administradoras utilizam para fazer a gestão dos condomínios. E existem outras. Sim, muitos. Sim, tem muitos agora, né? O imobiliário aqui no Sul é o mais usado. Principalmente para administradoras que têm locação, porque ele tem uma integração boa com a área de locações. Boa. De que forma os aplicativos de software melhoraram a comunicação e a transparência? Agilizaram a comunicação, porque hoje eu, na hora, distribuo um aviso. Vou ter manutenção do elevador. O elevador parou, o elevador já voltou. É tudo rápido, Sim. É tudo online. Nós temos telas, né, em elevadores que eu posso fazer toda essa comunicação integrada. Câmera no celular. Câmera no celular. É tudo muito rápido. Tem o lado negativo da hiperinformação. Né? Hiperinformação. A gente tem que dar uma cuidada nisso, porque a gente tem um cansaço de tanta coisa, mas não podemos dizer que as pessoas não estão informadas, porque, por outro lado, eu acredito que a comunicação em condomínio, a falta gera muito atrito. Faltava comunicação, faltava o síndico ter uma maneira de dizer o que eu estou fazendo, porque as pessoas não sabiam, doutor. Então, as pessoas achavam que administrar o condomínio era barbada. Sim. Agora não, agora o síndico fica dizendo, hoje eu atendi tantas pessoas, hoje eu fiz determinada manutenção, hoje as pessoas dizem, não é fácil. Né? E na questão de transparência, Ayrton, mudou muito. Porque como eu tenho os documentos fiscais digitalizados na palma da minha mão, existe uma transparência para quem quiser ver. Sim. A administração, é só olhar. Então, eu não preciso esperar uma assembleia para a gente chegar com aqueles 12 balancetes, 14, dependendo da data, né? Que ninguém ia olhar aquilo ali. Os documentos estão aqui, quem quiser. Não, hoje não. As pessoas olham ali a nota, já fazem questionamento, inclusive para a administradora via aplicativo. A própria assessora responde quando ela sabe, quando ela não sabe, ela questiona. Então, não tem porquê nós não nos envolvermos e não cobrarmos dos síndicos. Às vezes a gente ainda tem condômino que diz, não sabia que o saldo estava devedor. Cíntia, eu atuo mais nos síndicos mais moradores que precisam desse tipo de informação. Quando profissionais já andam sozinhos, mas tem muito profissional também. Condôminos reclamam da falta de comunicação. Vão trocar, da caixa d'água, vão limpar a caixa d'água, aí falta água no dia anterior, enfim. Mas eu não sabia. O não sabia é uma forma de exatamente. Mas a falta de comunicação ainda hoje. Então, os síndicos que estão nos assistindo, procurem comunicar melhor seus atos. Seja um influencer, diga tudo que faz. Porque daí vai minimizar muita pergunta até indesejada. A prestação de contas é anual. Ou a qualquer tempo, que for solicitada. Ela não é só lá no fim do ano. Exatamente. Tu aprova tuas contas durante o ano. E o síndico, ele tem que se enxergar como um executivo de uma empresa, que a qualquer momento pode ser questionado pelo dono da empresa, e eu não posso me ofender que a pessoa está me questionando, ou achar que a pessoa está desconfiando. Não. A pessoa pergunta, essa nota aqui, do que se trata? Eu tenho que responder, porque é a qualquer tempo que eu tenho que prestar contas. E as pessoas não podem se ofender com isso. Eu vou dizer, eu já tive situações de síndicos muito honestos, que se ofendiam. E aí, quando eu me ofendo, parece que eu estou desviando. Sim. E eu não estou, eu sou super correta. Mas a ofensa, como é que se diz? A mulher do César lá, não basta ser honesta, eu tenho que parecer. E quando eu me ofendo, parece que eu não sou. Sim. Pois é, mas aqui tem um ponto assim que é um divisor das águas. O síndico profissional, o condomínio tem mais liberdade, porque ali é um profissional que está trabalhando, ele pode ser cobrado, orientado. E quando era o síndico, lá na minha época, ou na época lá, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, era síndico, era um condômino. Um vizinho. Um vizinho.
Então, não ficava bem o vizinho ficar desconfiando, ou querer ver uma nota. Se o vizinho fosse lá falar com o síndico, olha, eu queria ver aquela nota, tá? Bah, isso aí já dava briga no condomínio, já estão desconfiando de mim. Então, isso aqui, o síndico profissional é um divisor de águas no tocante à administração do condomínio. Segundo dados não oficiais, nós temos 70% de síndicos É moradores. incrível isso, né? Ainda? Temos. Ainda? Incrível. Eu acho Confere que isso. Então, 60 moradores, 40 síndicos. Porque aí Imagina. já tem aquela Mas vai relação mudar, mas assim vai mudar. de vizinhança, então eu não quero, não vou cobrar o síndico, vai Sim. ficar chato eu Eu bater na porta do acredito síndico. que vai mudar quando a gente tiver uma Curso uma profissionalização do síndico de verdade do Profissionalização. síndico profissional. É. Porque hoje Hum. ainda temos alguns problemas. Eu lembro uma vez que a gente fez até um debate, Sim. e tu comentou que nós tínhamos muitas ações, né, de prestação de contas, de síndico profissional. Então, quando a gente passar essa fase Sim. e a gente ter mais profissionais capacitados no mercado, os condomínios e os condôminos vão ter mais confiança em entregar o seu... Sim, o seu... e no início também dessa explosão de síndico profissional, as pessoas tinham muita desconfiança. Tá roubando, tá fazendo conluio com o prestador de serviço. Elas tinham mais aquela coisa de cobrar, né? E também dessa questão da subordinação, de estar pagando, é do ser humano, né? Estou pagando, quero saber. Então vinha aquela cobrança. Mas a tendência, eu acredito, que isso aí vai mudar, vai melhorar e vai avançar, porque o síndico hoje, isso, olha, é um divisor de águas. O síndico, o síndico morador, o vizinho, que ficava chato eu bater na porta dele lá para perguntar uma nota, era uma ofensa. Não, eles estão desconfiando de mim, já não quero ser mais síndico, eu já vou renunciar. E como a gente tem uma complexidade de administração de condomínios cada vez maior, em função de uma aproximação cada vez maior de uma administração de empresa, as pessoas não estão mais dispostas a ver social, imposto e isso e aquilo. Está ficando muito complexo, cada vez mais. É PPCI, muita legislação, e o síndico, por mais, eu não vou ficar doando tanto meu tempo assim. O próprio conselho também, que não é remunerado, ele está menos ativo, às vezes, porque é muita coisa para eles fiscalizarem, é muita coisa para eles entenderem. Não, e eles dedicam muito tempo, né, Chilon? Porque tempo. Reunião, as pessoas que não participam, elas não têm ideia. Às vezes é uma noite que tu fica em reunião por mês, no mínimo, para trabalhar em prol do condomínio. Olha, eu tenho uma teoria, tá? Que a profissão síndico, eu acho que nunca vai ser regulamentada pelo mesmo motivo pelo qual o jornalista não é regulamentado. São várias ações, várias profissões envolvidas dentro do síndico profissional, assim como o jornalista. Fala sobre condomínio, esporte e tal. Sim. Mas esse mercado vai melhorar e muito quando o condômino tomar conhecimento do que significa, do que é o condomínio, do que precisa do condomínio, quais são as responsabilidades de quem está lá à frente do condomínio, representando, para entender o porquê das dores que ele está sentindo. O pessoal acha que é uma barbada, é só assinar cheque. Cheque. Ato falho. Cíntia, aqui nas comunicações, a facilidade de acesso a fornecedores e serviços trouxe mais vantagens ou problemas? Sempre mais vantagem quando eu posso comparar coisas, né? Hoje a gente tem avaliações disponíveis, né? Eu vou contratar um fornecedor, eu entro ali no Google, eu vejo a avaliação em tudo que é a plataforma. Então, antigamente, quantas vezes os condomínios foram logrados por empresas, né, que não tinha. Hoje eu pego ali, eu digito o CNPJ da empresa, eu já tenho a data de abertura do CNPJ, todo o histórico no Reclame Aqui. Então, é muito melhor, é muito mais vantagem. Eu digo assim, olha, só se a pessoa não tiver capricho em ir atrás, porque informação está disponível. Não falta. Agora sim. Tu viu que tá tudo melhor, né? Não tá com inveja, Zuleika. Não tá com inveja. Mas a doutora construiu tudo isso. Nós estamos aqui por causa dela. Vamos lá. Quando é que encerrou as atividades da Combo?
2017. Faz 8 anos. Essas questões que a Cíntia está falando, quando eu convidei a Cíntia, eu disse que ela ia ser a moderninha da história. Quando já andava muito próximo disso que tem hoje. Né? Sim. Beleza. Por isso que eu digo que é um documento histórico que nós estamos produzindo aqui, trazendo como era e como. E nós vamos tentar vislumbrar como vai ficar, mas daí é uma pretensão. LGPD, Cíntia, a segurança digital impacta no dia a dia dos condomínios? Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu acho que os condomínios ainda não se deram conta. Não. Eu vou dizer que da nossa carteira pouquíssimos fizeram o que distante precisavam. deles. Não, está muito distante. Então, assim, quando sai uma decisão, aí fica todo mundo apavorado, né? O que nós temos é eventuais reclamações de que um corretor me ligou para perguntar sobre o meu imóvel que está vendo, eu quero saber quem que deu o contato. Quando as pessoas não têm ideia de que no Procob e no Serasa, quando elas vão em shopping, preenchem ali, aquilo ali Tudo. dá tudo. Então, não é a administradora que passou para o corretor. As informações, infelizmente ou felizmente, elas estão aí, né? Nas redes sociais. Então, a pessoa que quer se preservar, ela tem que fazer um trabalho de não aceitar nenhum cookies. A gente cadastra CPF em tudo, e-mail em tudo. Então, eu vou te dizer, Ayrton, não teve ainda o impacto em condomínios. Tem nos comerciais algum movimento lento, mas nos residenciais eu não vejo isso. Eu visitei a minha filha uns dias atrás, em Brasília, e eu precisei de um atendimento médico. Fui no hospital de base. Eu só dei o meu nome, não, o CPF. Ele deu o meu endereço, o meu telefone. O senhor é cardíaco? Tudo. Tudo. Me assustou, sabe? Mas depois, tá certo, pelo SUS, eu fui, tá certo. É isso aí mesmo, funciona. É isso aí. Que tendência você enxerga para o futuro próximo da gestão condominial? Olha, gente, eu acredito, eu penso, assim, pelo que eu tenho visto, nós já estamos ouvindo falar muito de humanoides, né? Eu acredito que hoje ainda é caro, né? Um robô é caro, mas eu acredito que atividades em condomínios que pesam bastante para os condôminos. A gente já teve uma migração de portaria física para virtual. E eu acredito que toda essa área assim, de limpeza, higienização, eu vislumbro que nós vamos ter através dessa tecnologia. Eu creio nisso, assim, mas isso é pelo que eu estou acompanhando. Sim. Hoje até compartilhei um vídeo da evolução dos humanoides que tem, porque a ideia dessas pessoas que estão produzindo é que os humanoides façam coisas que a gente não quer fazer. Só que a gente também, daí tem um outro problema social, né, gente? Porque o que essas pessoas vão fazer? Hoje a gente já tem uma base da população toda vivendo com subsídios, né? Então, aí nós temos um outro programa para outro problema. E tem uma questão, eu não sei se vocês acompanham, mas a geração Z, essa geração nova aqui, né? A gente vê muito que eles mudaram a forma de enxergar o mercado de trabalho, né? Não aceitam qualquer tipo de emprego, não aceitam qualquer tipo de ordem. A gente via o chefe, o professor, aquele respeito hierárquico, não importa o porquê, né? Então, penso eu, que os jovens não vão querer ser síndicos profissionais. Isso é um mercado que está muito garantido para nós que somos jovens há mais tempo, assim, que somos mais antigos. Não é um mercado para essa geração aguentar essa pressão de condomínio, aguentar essa pressão de conselho, aguentar ser síndico. Síndico e trabalhar em administradora. E trabalhar em administradora, exatamente. O jovem hoje ele tem uma outra visão. Não aceito isso aqui, não faço, é tóxico, vou embora. No mercado de condomínio, quem está no mercado e é mais antigo, penso eu, tem mais chance do que a pessoa nova. Porque a gente daí tem essa questão dos humanoides, que não vai ser uma coisa rápida, mas eu também acredito que com a inteligência artificial a gente vai, todos os processos repetitivos e fáceis ficarão pela inteligência, e nós já estamos fazendo esse movimento na empresa, que a gente tenha mais tempo para relacionamento. Porque hoje, se a gente for ver,
Olha, por incrível que pareça, eu acho que o que mais as pessoas precisam é de um abraço no condomínio. A vontade que eu tenho é de sair abraçando Sim. todo mundo. Porque isso, daqui a pouco eu vou cobrar, doutora Zuleika, eu vou ficar lá R$10 por um abraço. Porque eu penso que é isso. Sim. E outra coisa que nós temos que estar preparados é para o envelhecimento da população, que eu venho falando Sim. sobre isso. E porque, gente, as pessoas estão no condomínio morando sozinhas, né? Às vezes a família não está junto, e os condôminos vizinhos é que são o apoio Sim. daquela pessoa. Será que essa pessoa está tomando a medicação certa? Quem é que está levando ela para o médico? Quem é que está falando dos problemas dela para o médico? Locomoção, tem tanta coisa, e isso vai acontecer cada dia mais, porque a cada dia que passa, a gente está envelhecendo mais. Sim, e essa questão do saudosismo que a gente diz, antes era melhor, antes era melhor. Não, hoje é melhor e mais Hoje é fácil, melhor. mas de repente o que a gente sente falta era o tempo de qualidade com as pessoas. Que hoje, com essa hipercomunicação, essa hipercobrança e tudo, a gente não se encontra, as pessoas não têm mais tempo com seus familiares, amigos, vizinhos. Então, de repente, a gente fala, antes era melhor por isso. Eu sou um otimista incorrigível. Que bom. Às vezes me atrapalho. O otimista não sabe o que espera. Exato, claro. E se vê alguma coisa ruim, porque não aconteceu o que o otimista pensava. Mas eu acho o seguinte, a transformação das relações interpessoais ultimamente, não vamos colocar só a culpa na pandemia. Foi para um pêndulo, partiu para um lado. O pêndulo escolhe, eu estou na esquerda, eu tô na direita. Não é isso que eu estou falando, o pêndulo. Né? Eu acho que quando soltar o pêndulo, ele vai exatamente ao contrário, talvez a aproximação excessiva, a liberalidade e tal, até continuar e vir ao meio de novo, que é onde nós todos devemos nos colocar, no meio. Nem para lá, Sim, nem para cá. E não sim. estou falando de política, pelo amor de Deus. Não, com certeza. Xalão, me diga uma coisa. Mudou na postura, nas responsabilidades do síndico entre as duas épocas. Isso. Hoje a complexidade é bem maior das obrigações que o síndico tem, né, que antes não tinham, decorrentes de lei mesmo, né, é muita obrigação que ele tem, então muita responsabilidade. E os condôminos estão mais cientes disso para cobrar. Então as pessoas entram na internet, elas têm inteligência artificial, elas sabem o que o síndico tem que fazer. Quando elas consultam um advogado, elas já dizem, olha, isso foi aprovado, mas o quórum está errado, eu já vi aqui no Google, já pesquisei na inteligência artificial. Então elas já sabem mais, a responsabilidade aumentou, a cobrança aumentou, o conhecimento para tu cobrar aumentou também. E a legislação também. Ao longo do tempo, o condomínio foi sendo responsável por muitas coisas que antes eram responsabilidade do governo, foi sendo transferido para o condomínio fiscalizar, então aumentou bastante. Sim, sim. A questão eu acho, até foi mal interpretado por um engenheiro, a questão é 16.280. Deram ao síndico a prerrogativa de embargar a obra, Sim. Mas quem sou eu para dizer que o martelete, sei lá, alguém que vão usar é correto ou errado, ou certo? Né? Falta capacidade técnica, né? Sim. Para isso, né? E o conhecimento dos condôminos de saber que tem que ter um profissional que os assessore. Não, o síndico não precisa ser. Essa parte fiscal inviabiliza a autogestão que a gente tinha anos atrás. Hoje não tem como, com todas as entregas de declarações, retenções de impostos. É muito complexo, não tem mais como tu administrar o condomínio ali com um contador só. Zuleika, quando tu pegava um condomínio, captava um condomínio, o cara dizia, não, eu venho da autogestão, tu não fazia assim. Sim. Não, era um trabalhão que a gente tinha que pensar bem se ficava com aquele condomínio. Isso em 85, gente. E continua igual. Igual. Mas porque tem muito? Tem, hoje tem. Tem 4 mil condomínios autogestão em Porto Alegre. Sim. Não, peraí. Sim, dados do Secov. 4 mil. O último dado que eu tive era 4 mil condomínios autogestão em Porto Alegre. Eu não vou te dizer que todos são com uma autogestão ruim. Tem alguns com autogestão muito profissional. Mas a maioria... Cíntia, a questão da autogestão em si, eu não a vejo como um grande problema. A autogestão em si. Aí tu pega lá um condômino que é contador, o outro é engenheiro, o outro é não sei o quê.
Eles montam uma equipe, Sim. ok, o advogado, Até ok, até vai. tem pessoas contratadas próprias para o condomínio, Sim. um contador contratado, né? Advogado. Eu acho Mas isso é exceção. Né? que, sim, eu acho que esse condomínio vai seguir legal, tranquilo, né, tal. Troca a gestão. É. E aí, como é que faz? Aí, é na importante. troca de gestão, é que eles procuram os administradores. É bem Aí- na Vem troca. aí. Aí a Zuleika e a E a- Cíntia não, fazem assim. Não, porque aí, Ayrton, Ah. a gente recebe um condomínio sem cadastro, Ah, um condomínio sem histórico, Histórico. um condomínio com tudo errado. Se vier com seguro-fogo, a gente está dando. É. Às vezes, muitas vezes, Ayrton, sem CNPJ. Eu acho, tenho cada vez mais, agora tenho mais um pouquinho, um pontinho para minhas convicções, é o seguinte: esse mercado de condômino, síndico, vai melhorar quando o condômino souber exatamente o que é ser síndico, o que é uma gestão de condomínio e as implicações que nela estão contidas. Ayrton, aí envolve já uma coisa. É o síndico profissional, os síndicos terem consciência de que eles têm que ter um curso, eles têm que se qualificar. É uma profissão que abrange assim é muito ampla, porque ele vai cuidar da parte financeira, da Jurídica, administrativa, jurídica, engenharia e agora psicologia, né? Exatamente. Então ele vai ter que ter uma equipe. Aí vai ser uma outra fase do condomínio, mas o condomínio é uma empresa. E às vezes eles não querem gastar. Não querem, o condomínio não quer gastar. Que o síndico saiba analisar um tudo. contrato. E não né? tem síndico que É faz isso que eu me tudo. refiro. O condomínio saber Saber exatamente o exatamente que é um condomínio e o que é necessário para ele seguir. Mas aí a gente já vai para um outro programa, que é, desde que eu lanço a incorporação e que os corretores dizem, essa cota vai ser R$500. Aí ela vai ser 500, mas vocês vão ter uma pessoa, ironizando, uma pessoa que vai trazer o jornal impresso na porta todo dia. Não tem como, gente, sabe? É essa maneira... A partir da construtora, dá um essa curso. maneira informal do Brasil de não falar a realidade, de fingir. Lógico que a decisão da Assembleia, pelo serviço que ela vai optar, vai decidir o valor do boleto. Mas tem valores que se vende que é impossível de praticar. Ele não larga o condomínio, não arranca na primeira AGI, né? Isso a gente tem. Eu entendo que tem que ter cursos especializados, cursos para cima. E para condômino. Cada vez mais. E para condômino. Eu vou dizer para vocês que eu acho que devia ter uma matéria nas escolas. Para as crianças. Boa. As crianças. Porque a gente não tem. A gente não tem no Brasil educação financeira. Não tem. Começa aí, começa com finanças, começa com falar sobre condomínio, porque as pessoas vão morar em condomínio, a população está aumentando, as pessoas têm que saber. E eu também, uma coisa que eu digo muito, infelizmente, quanto mais baixa a renda, mais roubados são, porque falta conhecimento. Isso é uma coisa triste de ver. Cíntia, isso que tu falou aqui me... Plim. Nas escolas, como morar em condomínio. Antes, quando era jornal papel, quando te entregava lá, entregava teus condomínios, eu dizia o seguinte, que educação do trânsito e morar em condomínio tinha que ser ensinado na tenridade. Porque operar o equipamento no carro, às vezes tu tá andando e nem sabe qual é o caminho que tu fez. E morar em condomínio é diferente. É diferente. Tem que ter educação, formação. Lá na tenridade, assim como a questão da sustentabilidade, recolher o lixo, que a minha esposa não esteja me ouvindo agora, os zero esquerdos para separar. Na tenridade. Sabe que antes, pelo menos quando eu estudei, se fazia simulações de uma audiência. Não sei se vocês tiveram isso na escola. Por que não fazer simulação de uma assembleia de condomínio? Né? Porque isso é muito mais próximo da vida deles e da realidade deles do que uma audiência. Tomara que nunca precisem ir, né? Sim. Não, e essa geração nova, assim, uma coisa que eu reparo bastante, por exemplo, conselhos
de pessoas de 20 e poucos anos, 30. Acontece um lançamento errado. A imobiliária lançou o documento de um condomínio ali. Crime! Estão roubando! É uma coisa assim, eles não entendem por trás que é um humano pegando uma nota, lançando. Se perdeu esse procedimento, assim, nunca viram um contrato de papel, nunca assinaram, levaram para reconhecer firma num tabelionato. Né? Então, eles têm uma outra ideia, assim, eles não sabem como é que é lá dentro, que é um robô fazendo alguma coisa, mas espanta eles umas coisas que para nós, não, isso faz parte. Às vezes é tu da burocracia. atrasa um pagamento e também aí... As pessoas não têm noção que a gente faz 20 mil pagamentos por mês. Não, já viram uma 20 coisa mil, assim? aí tu erra, às vezes a pessoa digita um código de uma conta Exato. errada, retorna. Infelizmente, né? A gente vem evoluindo em leituras por IA, mas os documentos não são padronizados. Sim. Uma coisa é uma nota fiscal de serviço, que é toda padronizada, e depende da prefeitura, porque cada prefeitura tem um layout diferente. Não, tem coisas. Isso. É trabalhista, quando tem uma trabalhista, o pessoal, não, mas trabalhista, mas vamos ter que trocar de empresa, vamos ter que trocar essa empresa de portaria. Não, gente, trabalhista é o normal da vida, acontece. É isso. Deixa eu dar um pitaquinho, que é o seguinte: essa questão de padronização nacional das questões. Não, só eu vou falar de condomínio, que é condomínio nosso assunto. A Cíntia está trazendo aqui que uma nota fiscal é diferente o layout de uma prefeitura para outra. Em 72, quando pegou fogo o edifício Joelma, passou-se a partir dali se preocupar com prevenção de incêndio. Aquilo nós aqui chamamos de prevenção de incêndio, na verdade não prevê o incêndio, não previne o incêndio, na verdade ajuda o pessoal a sair fora. Rotas de fuga. Lá em São Paulo tem uma legislação, aqui tem outra, Sim. no Rio tem outra, até com nomes É diferentes. estadual. Um nome são estadual. O dedinho que queima lá em São Paulo é o mesmo dedinho que queima aqui. Por que não tem uma legislação nacional que é mais fácil de entendimento, suscita debates mais aprofundados? Aqui nós temos que ter um debate. Lá em São Paulo, outro, no Rio, outro. Não sei como é que funciona em outros estados. Vamos lá. Shalom, nós estamos, na verdade, nós estamos o tempo todo no último bloco, fazendo um debate. Coisa boa, é isso aí. E as perguntas estão indo. Agora, em termos de transparência, o acesso à informação, o que melhorou e o que piorou. A questão da transparência em função da falta de ferramentas para oportunizar a questão do próprio balancete, das questões dos orçamentos em si, antes e hoje, melhorou ou piorou? Melhorou muito. É muito mais fácil, é muito mais prático, as pessoas têm como compartilhar, grupo de WhatsApp, nota digital, é muito mais fácil. O próprio processo. Antigamente, para tu ter acesso a um processo, tu tinha que pegar uma procuração e no fórum tirar em carga aquele processo inteiro. Hoje em dia, os condôminos, as pessoas entram no Tribunal de Justiça e baixam os processos. Sim. Leem, já vem questionando com o processo ali. Que maravilha. Não, por exemplo, antigamente saía um despacho do juiz. O autor se manifesta sobre a página 11. Eu tinha que ir no fórum, pegar o processo, levar no setor de xerox, tirar xerox da página 11, voltar para casa, me manifestar sobre a página 11, voltar no fórum e protocolar. Né? Hoje eu faço isso em 5 minutos, olhando ali Imagina. no IPROC. Eu me lembro do tempo de boy lá no centro, aqueles caras com os carrinhos, mas olha, um processo, quer dizer, processo, você não, era um processo só que eu estava carregando. Meu Deus do céu. Doutora Zuleika, nós estamos quase no tempo. Eu quero primeiro agradecer muito a sua participação e eu queria que a senhora desse um recado para essa geração nova que acha que tudo está complicado para fazer a gestão de um condomínio, quando antes o braço era que tinha, o braço e as pernas, que isso tinha que funcionar. Por favor, fique à vontade. Qual a recomendação para os jovens? Exatamente. Jovens síndicos. Nova geração. Os mais jovens que eu, inclusive, os que estão querendo ser síndico agora, né? O mercado como um todo. O mercado como um todo. A senhora tem muito para dizer. Eu acho que foi um salto muito grande, muito bom, o síndico profissional. Antes não era bem visto. Bom, antes nem se falava em síndico profissional, não existia isso aqui. Tinha que ser um condômino.
não é? E também não podia ser um locatário, tinha que ser um proprietário, não é? Havia essa separação ainda. Então, eu creio que estudem. Eu sempre Que dar esse conselho. Exatamente, o curso tem que ter um curso, seja universitário, mas cada vez aprimorar mais a profissionalização, o conhecimento dos síndicos profissionais. Eles ainda são... É uma carreira nova, né? É uma frente de trabalho nova, novíssima, não é? Então, a gente vê até que qualquer um, assim, às vezes também sem trabalho, tá bom, eu vou de síndico, eu profissional, aí começo aqui no meu edifício, depois eu pego do vizinho e tal. Não, uma coisa assim bem profissionalizante. Se preparar. Se preparar. É preparar esse pessoal. Eu acho Isso que é um grande passo. Eu acho que o síndico devia se enxergar como um executivo. Executivo. E Exatamente. buscar assessorias para poder galgar outros condomínios, Eu acho. enfim. Cada vez especializar mais, porque lidar com pessoas já não é complicado, já não é fácil. Shalom. E na tua área jurídica, quer dizer, tu começou lá fechando pasta, né? Grampeando, montando. Isso. Como é que te chama? Aí 90, Como é que te chama? Tu foi... Trabalho escravo. Trabalho escravo. Não entrou na justiça, não entrou na justiça. Ainda não. Ainda não. Dá tempo ainda, né? Aí eu comecei a trabalhar no jurídico, a fazer estágio em 97, né, no jurídico. Aí eu me formei em 2002. Então, uma coisa que eu posso dizer também que é interessante é que os problemas não mudaram, né? Barulho, prestação de contas e telhado são processos que vão ter para sempre. Caixa d'água. Eterno, fachada, Infiltração. cachorro, para sempre. Uma coisa que a gente vê antes, que hoje não tem mais, por exemplo, processo de consignação de pagamento quando tinha multa, né? Porque cobrava a multa junto com o boleto do mês. Então, a gente tinha muita ação de consignação de pagamento, porque não tinha como pagar o DOC, né, sem pagar aquela multa. Então, isso era um processo que tinha muito. E animais... Se proibia animais nas unidades, né? Se proibia, as convenções podiam proibir. Depois elas começaram tem que descer pela garagem, tem que usar tal elevador. Então a gente começou a ter bastante ações quanto a isso. E hoje uma ação que a gente tem bastante, infelizmente, é a ofensa, dano moral em relação ao síndico, né? Então os problemas jurídicos não mudaram. A prevenção continua a mesma nesse sentido. E estudar sempre. Não só o síndico, todo mundo. Todos. Tem que estudar sempre. Tudo muda o tempo todo no mundo, já dizia. O livro não vai sumir. Hã? O livro não vai acabar. Não acaba. Se preparar. Cíntia. Eu vou falar para os jovens. Fala. É o seguinte. Para a gente ser azeite de oliva, a gente precisa ser esmagado. Então, não adianta querer já ser um azeite de oliva e não passar por todo o processo que a gente precisa, né? Então, nenhum de nós está aqui e não tem a sua história, não tem a sua dedicação, não tem a sua leitura. Então, não é no celular que a gente vai fazer... A revolução. A revolução, exatamente. É ralando. E normalmente é fazendo o que a gente não quer fazer. É fazendo exercício físico, é cuidando da alimentação, é estudando. É esse o segredo. Se tu pensa, não quero fazer, faça. Que aí é o caminho. E tem que fazer o que tem que ser feito, bem feito. Não tem para onde fugir. O síndico tem que fazer o que ele tem que fazer corretamente. Isso aí Sejamos azeite de oliva. Gostei da analogia. Gostei também desse bate-papo. Se você gostou, aperte no sininho, nos siga. Esse podcast é um primeiro de vários, onde nós vamos procurar trazer temas relevantes neste nível que foi apresentado esse. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.